A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico, passando no nosso canal. Não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Deus abençoe toda a Irmandade que tem compartilhado nossos vídeos, tem também dado os likes aí, sem nós pedir, porque todos entendem que o nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, compromisso pautado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, Deus pôs no meu coração de trazer uma exposição bíblica e falar umas verdades aqui para muitos que não conhecem o Evangelho, não sabem o que é o Evangelho. Muitos vivem muito tempo dentro da igreja, atende batismo, atende Santa Ceia, reunião para a mocidade, e não sabe o que é a graça de Deus, e não é membro da igreja visível, apenas é um crente institucional, vive dentro de uma denominação, entendeu? Então, meu assunto hoje aqui vai ser as 3 derrotas do dragão, a grande serpente. É um assunto muito impactante, né? Porque ele confronta o Evangelho Prosperidade, que está dentro da CCB, está dentro de outras igrejas. Ele confronta a ideia de um crente: pare de sofrer, pare de sofrer. A linguagem do Evangelho de Cristo é outra, não é pare de sofrer, prepare-se para sofrer. Então, nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo 12 até o 17, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, como uma lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão, grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, a qual ele lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, um varão que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, é o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde já havia Deus preparado um lugar para que ela se sustentasse durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não se prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar deles,
foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu-se grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do seu testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejam o céu. A vós que eles habitai, ai do mar, pois o diabo desceu a vós, cheio de grande cólera, sabendo que tem pouco tempo resta. O dragão, quando pois o dragão viu, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o varão, e fora todas as mulheres, e fora dada à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o seu deserto, ao seu lugar, onde é sustentada perante um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como de um rio, a fim de fazer que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os seus descendentes, das suas descendências, que guardam o mandamento de Deus, tem o testemunho de Jesus, e pôs perante a areia do mar. Irmãos, aqui, esta palavra é de Deus, que Deus trouxe no meu coração às 4 horas da manhã, quando eu orava. Eu durmo às 3 horas, em dia que durmo às 3 horas por noite, só na oração e no jejum. E Deus trouxe para mim esta palavra 12 de Apocalipse, que vamos tratar hoje das 3 derrotas do dragão, da grande serpente. Irmãos, o Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 95, né? O ano 100, ele foi escrito. E aqui, o reinado que está aqui, por detrás do Apocalipse, o rei que está aqui, é Domiciano. Domiciano foi um rei muito truculento, muito mau, muito perverso, que matou muitos cristãos. Então, era um crime contra o governo de Roma se chamasse outra pessoa de Senhor e não César. Era uma afronta ao rei, porque ele foi o único rei que arrogou para si o título de Senhor e de Deus. Então João pregava o senhorio de Cristo. E aí ele foi preso e foi lançado na ilha de Pátimo. E a pessoa, quando ele era preso e era colocado nessa situação, ele perdia os seus bens,
perdia os seus patrimônios. Se fosse casado, a esposa tinha direito de abandoná-lo. Então, a pessoa perdia todos os bens, né? Todos os direitos sociais de uma sociedade, a pessoa perdia. E ele foi lançado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. E ele estava na ilha, ali, rodeado de água, e ele ouviu de trás dele uma voz como de trombeta. Então João, quando ouviu a voz de trombeta, ele viu que era uma coisa incomum, era uma coisa, um anúncio extraordinário que ia ver. Por quê? Porque ele tinha em mente, João, ele tinha em mente 10 de número. 10 de número, ali que fala das trombetas de prata que Moisés fez, o Senhor mandou fazer, para ele comunicar com a nação de Israel. Ali tinha mais de 2 milhões de gente caminhando no deserto. Como é que ele ia comunicar? Então, foi o método que Deus usou para Moisés mandar fazer aquelas trombetas, para ele comunicar com o povo. Quando ele dava um sonido longo, né, os da tribo do sul entendiam por aquele sonido que era para comparecer à tenda da congregação. Quando era o do norte, dava 2 sonidos ali. Aí vinha a tribo do norte. Então, a trombeta, ela não podia ser tocada em qualquer tempo. Era só dias específicos. Eram os dias especiais. Então, o apóstolo João teve ali, entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Quando ele olhou para trás, ele viu um seno. Falou: João, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, que tem a chave da morte e do inferno. Então, irmãos, desconstruindo uma fala enganosa que tem dentro da congregação, dizendo que Cristo foi lá no inferno e pegou a chave da morte e do inferno. Isso é tudo mentira, irmão, não existe. O diabo nunca teve chave, irmão. Nunca teve chave. Aqui a palavra fala, né, que Cristo, ele tem chaves da morte e do inferno. Então, irmão, e aquele ser estava vestido de uma veste de linho fino, vestido até os pés, com cinto de ouro no lombo, e seus olhos era como chama de fogo, e saía uma aguda espada da sua boca, e seus cabelos era mais branco do que a neve, e o seu rosto era mais forte do que o sol. Ele caiu por terra, e o Senhor, que era o Cristo glorificado, pegou ele pela mão e mandou, né, ele escrever as cartas para a igreja. Irmão, eu entendo o Apocalipse numa interpretação de um paralelismo progressivo. Sabe, é isso que eu entendo o livro de Apocalipse. Entendo que ele foi escrito em 7 sessões, né, que trata dos eventos da primeira vinda até a segunda. Então nós temos do capítulo de 1 a 3 fala das 7 igrejas. Do capítulo do 4 ao 7 fala dos 7 selos.
mostrando o mundo perseguindo a igreja. Do 8 ao 11, fala das 7 trombetas, fala do juízo parcial de Deus. Do 12 ao 14, fala da 4ª parte. Do 15 ao 16, fala, do 12 ao 14, fala do levantamento dos 4 inimigos ferozes que se levantariam para perseguir a igreja. E aí nós temos o dragão, a besta, falso profeta e a Babilônia. A 5ª parte, do 15 ao 16, fala das 7 pragas. Fala das pragas, das 7 taças da ira de Deus. Do 17, do 18 e do 19, ali mostra a queda inversa dos inimigos. Do 12, o 14, aparece lá primeiro o dragão, segundo a besta, terceiro o falso profeta e 4 Babilônia. Agora aqui, nessa 6ª sessão de Apocalipse, do 17, do 18 e do 19, aí é uma queda inversa, né? Cai primeiro Babilônia, depois cai o falso profeta, cai a besta, e aí, irmão, capítulo 20, 21 e 22, que é a última sessão, cai o dragão. Então, agora nós vamos entrar no texto. 12 de Apocalipse retrata a batalha do dragão, do diabo, contra o povo de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Nós vemos esta grande batalha se desenrolar, essa grande batalha cósmica que desenvolve no cenário de Gênesis e Apocalipse. E aqui nós temos as 3 quedas do dragão, as 3 derrotas. Primeira derrota vai do verso 1 ao verso 6, ele é derrotado por Cristo. Do verso 7 ao 12, o dragão, ele é derrotado por Miguel, o exército celestial. E do 13 ao 17, o dragão é derrotado pela igreja. Primeiro, nós viu-se um grande sinal no céu. Um grande sinal no céu. A saber, então, ele vai identificar que esse grande sinal no céu é uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. Existem várias interpretações. Uns dizem que esta mulher é uma interpretação católica, é a Virgem Maria, porque ela deu a luz a Cristo. Outros identificam essa mulher como sendo Israel. Por exemplo, a minha interpretação aqui é que essa mulher é a igreja de Deus em todos os tempos. Porque eu falo que ela não é Israel. Tem aspecto dela, desta mulher, desta igreja, que se refere a Israel. Mas só que essa igreja, esta mulher, nós vemos ela em Gênesis, lá no capítulo 3, em que quando o Senhor sentencia a serpente, que fala que um da semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Então,
nós vemos a mulher ali, em Gênesis capítulo 3, que é a igreja. E da semente da mulher, que foi Cristo, né, irmão? Isso nós precisamos deixar claro qual foi a mulher que Cristo nasceu. Essa sim representa Israel. Que nós vemos a mulher com uma coroa de 12 estrelas, vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. E aonde nós vemos essa menção? Essa menção nós vemos em 37 de Gênesis, quando José teve um sonho, né, que o sol e a lua e as 11 estrelas se dobravam diante dele. Então, irmão, é uma figura aqui de Israel também, num aspecto, é uma figura de Israel, foi onde Cristo nasceu foi em Israel. E aí nós vemos aqui que uma perseguição se desenvolve no cenário histórico, em toda a Bíblia. O dragão parou diante da mulher que havia de dar luz. Ela estava grávida, ela estava com dores de parto. E nesse sentido aqui, está se tratando da igreja em qual aspecto? No aspecto de Israel. Entendeu? E aí nós vemos como que o dragão perseguiu o descendente da mulher. Nós vemos, começou por Caim, perseguindo Abel, matou Abel. Nós vemos lá, no Egito, Faraó, perseguindo também os descendentes, começou a matar, né, todo homem, varão que nascia, mandava matar e lançar do rio. Então, Deus preparou uma arca, foi feito uma arca para colocar Moisés dentro, para não morrer, até que ele foi parar dentro do palácio de Faraó. Então nós vemos uma perseguição contra os descendentes. Lá em Reis nós vemos Atália mandou matar toda a família real, todos os descendentes real. E o único que sobrou foi Joás, e que sua tia Josebiate pegou ele e escondeu. Que era isso? O dragão, irmão. O dragão perseguindo os descendentes. E aqui nós vemos, irmão, ele parou diante da mulher que havia de dar luz. Um varão deu a luz e esse primogênito foi arrebatado para o céu. Porque João dá um pulo histórico do nascimento para a subida para o céu. O que ele quer enfatizar é o seguinte: mulher, quando dá luz, irmão, ela fica frágil, ela fica debilitada. O que João quer enfatizar neste salto histórico do nascimento de Cristo para
ele foi levado ao céu. Quer enfatizar que quando Cristo foi levado ao céu, ele era um Cristo glorioso. Ele era um Cristo revestido de glória, representando, irmão, na debilidade da igreja. É Cristo que fortalece ela. Então, aqui nós temos a primeira parte da perseguição, onde o dragão parou diante da mulher para arrebatar o filho. E aí nós vemos, irmão, no contexto histórico, como foi o nascimento de Cristo. Quando ele nasceu em Belém, o rei Herodes mandou os magos ir lá para adorar, para que ele soubesse onde ele estava, para quê? Para ir matá-lo, né? Aqui é a figura, Herodes aqui está na figura do dragão. E aí o que aconteceu? O Senhor falou para os magos, depois que adoraram, vai e volta por outro caminho. Quando Herodes viu que foi iludido, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, nós vemos aqui o cenário montado da perseguição. Para Cristo não nascer, para Cristo não ver o mundo. E ele nasceu. E aí que nós vamos entrar agora, no verso 7, que aí vai mostrar a guerra de Miguel, o grande príncipe, com seus anjos, batalharam com o dragão. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Existe uma ideologia dentro da congregação, principalmente dentro da congregação, da luta de Deus com o diabo. Irmão, Deus não luta com o diabo. Deus não precisa lutar com o diabo. Coloca o diabo como se fosse um inimigo paralelo de Deus, que anda lado a lado com Deus. Irmão, o diabo é uma criatura, Deus é um criador. Não existe essa batalha, existe uma batalha indiretamente. Quando ele está atacando a igreja, automaticamente está guerreando com Deus, indiretamente. É igual um mosquito lutando com um leão. Não tem como, irmão, um mosquito guerrear com um leão. Assim é o diabo com Deus. Não tem. Então, irmãos, esta batalha, para ter um confronto do diabo com Cristo, foi preciso Cristo descer, tomar um corpo humano, vir na terra, e aí ele entrou. Nós chamamos isso de uma batalha judicial. Por que uma batalha judicial? Porque primeiro Cristo, como descendente, como Salvador, nasceu no ventre de uma mulher, conforme a lei determinava. Foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei. Então, ele entrou no mundo em uma legalidade. Ele foi o primeiro que cumpriu a lei. Então, esta batalha de Miguel e dos anjos, ela se dá no ministério de Cristo. Agora, por que fala no céu? Porque está apontando para a igreja, que a igreja está dentro de uma batalha cósmica, de uma batalha fora do ambiente, do tempo, entendeu? É uma batalha no sentido
espiritual, no sentido sobrenatural. Então, nesta batalha, o próprio diabo entra no cenário para influenciar as pessoas. Como? É ele que está por detrás dos falsos profetas, é ele que está por detrás dos falsos ensinos, das heresias, daqueles ensinos que não se alinha com a Escritura. É ele que está por detrás, ali, irmão. Então nós vimos especialmente porque o único evangelista que fala desta batalha dos demônios se manifestando quando Cristo entrou no cenário, quando Cristo entrou no templo, tanto que no Velho Testamento não se vê manifestação de demônio, de espírito maligno. Algumas vezes parece, como foi aquele caso lá de Saul, né, que o espírito maligno se manifestou, como foi o caso daquela profecia daqueles profetas que profetizava perante Acabe, que aí Micaías falou: olha, o céu estava reunido e o Espírito falava assim: quem induzirá Acabe que caia no monte de Gileade? Um dizia de uma maneira e outro dizia de outra. Aí apareceu um espírito no céu, disse: eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Então, isso é relato. Aí ele falou para Acabe: o espírito que falou na boca desses profetas é o espírito de mentira. E Acabe mandou prender. E tem também no livro de Jó. São algumas manifestações demoníacas que tem no Velho Testamento. Mas a manifestação mais plena dos espíritos, dos demônios, acontece no Evangelho de Cristo, precisamente no capítulo 1 de Marcos até o capítulo 5. Ali nós vemos os demônios tentando, confrontar Cristo. Então os próprios demônios tentando, e veja como é que os demônios se manifestavam diante de Cristo. Eles iam, ajoelhavam e diziam: eu sei que tu és o Santo de Deus. Eles iam e adoravam. Eles não confrontavam Cristo diretamente. E o Senhor vinha e repreendia eles. Então, esse cenário aqui, dessa segunda derrota de Satanás, aqui aparece a figura, aparece Miguel, o grande príncipe, irmão. E é para falar para os irmãos que Miguel não é Cristo, irmão. Miguel não é Cristo, Miguel é um anjo. No livro de Judas, aparece o arcanjo Miguel repreendendo o diabo e falando: o Senhor te repreenda. Então, ele estava repreendendo uma autoridade maior do que ele tinha, o Senhor. E no livro de Daniel fala que Daniel, Miguel e outros príncipes. Então, mostrando que tem outros anjos no céu, que tem principado, que são da mesma esfera de Miguel. Agora, Cristo é o próprio Deus, irmão. Não tem ninguém que se iguala a ele. Então, isso daqui é uma figura, a autoridade de Deus, Miguel estava incorporado da autoridade do Deus Todo-Poderoso. E aí, esta autoridade divina, que nós vemos no texto, esta autoridade está sobre Cristo. Então é no ministério de Cristo que o dragão é derrotado, que a profecia de Gênesis cumpre
né, que um dos descendentes da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. E quando que essa profecia se cumpre? Se cumpre na cruz, onde o diabo é derrotado, onde ele é derrotado. Então, irmão, o que eu quero trazer para os irmãos é que nós estamos numa grande batalha, Então, irmãos, nós devemos entender o Evangelho. Aqui nesse capítulo 12, nós não vemos aqui um evangelho da prosperidade. Ah, Deus vai virar o teu cativeiro, Deus vai te dar uma casa nova. Não, irmão. O ambiente aqui é um ambiente de perseguição, é um ambiente de dor, de intensa perseguição. Então, Deus está trazendo isso aqui para mim, que este ambiente que está formando no meio da cristandade. Um ambiente de dor, um ambiente de ai, e é isso que está vindo. Muitos vão no culto, ouve só palavra de prosperidade, que Deus vai virar o cativeiro, né? Que Deus vai fazer uma obra nova. Irmãos, isso é o evangelho da prosperidade. O evangelho de Cristo é pare de sofrer? Não, prepare-se para sofrer. Então, a ordem de Deus hoje, prepare-se para sofrer, que a coisa vai arrepiar. A coisa não vai melhorar. Não vai melhorar. A coisa vai piorar. E aqui nós vemos a descrição. E a descrição aqui, de 12 de Apocalipse, não é uma descrição. Não é uma descrição de muita paz, de muita prosperidade. Aqui a descrição é Deus retratando desde de Gênesis. Lá em Gênesis é mostrado a serpente. Lá quando nós lemos o 3 de Gênesis, não dá para nós saber que serpente é aquela. Quando nós lemos Apocalipse 12:7, aí nós sabemos que aquela serpente era o diabo, Satanás, porque a Bíblia ela tem uma revelação progressiva. Em Gênesis aparece a serpente. Aqui aparece diabo e Satanás. Então, irmão, houve uma batalha e foi lançado Satanás, a terça parte das estrelas do céu. Foi lançado com ele, porque a sua cauda enganou. Quem é a cauda do dragão, irmão? Quem é a cauda do dragão? Isaías fala que aqueles que ensinam a falsidade, o profeta que ensina o engano, é a cauda do dragão. O ancião de respeito é a cabeça, mas o profeta que ensina o engano é a cauda. A cauda fala dos falsos ensinos enganadores, ensinos manipuladores, de lavagem cerebral, passando como se fosse Deus, mas o que está por trás é o dragão, irmão. O que está por trás é a antiga serpente, é o diabo e Satanás. Irmão, se você não nasceu de novo, você não é um crente verdadeiro, não assista esse vídeo. Porque esse vídeo, o impacto dele é um impacto forte, mas é um impacto de realidade. O que você vai ouvir aqui hoje, você nunca ouviu em lugar nenhum. Tem uns que estão batizando, estão atendendo Santa Ceia, estão atendendo reunião da mocidade, e nunca nasceram de novo, e nunca fizeram parte do corpo invisível da Igreja de Cristo. Apenas se batizaram, está dentro de uma instituição, está dentro de um SNPJ, do tempo
de pedra, mostra um ambiente como se a pessoa fosse um regenerado, mas por trás não tem nada de regeneração, irmão. O assunto aqui é com a igreja, é com o corpo vivo, é com o organismo vivo da igreja. Saiba de uma coisa, prepare-se para sofrer. Prepare-se para sofrer. O cerco está apertando e o cerco vai apertar. E vai ser manifesto verdadeiramente aqueles que têm dentro de si a verdadeira digital de Cristo. O verdadeiro digital da vida regenerada. Muitos vai na igreja para obter bens material, para uma porta de emprego. Não é dizer que Deus não dá, irmão. Isso é a consequência na vida dos salvos. Deus prepara. Agora, é uma pregação humanista, né? Como que nós fosse ficar aqui. Como a nossa vida, o resumo dela fosse aqui, né? E o Evangelho de Cristo deixa claro para nós que aquele que quer, irmãos, as bênçãos daqui, né, só vai ter fadiga, provação, dores. Se queremos, se esperamos em Cristo só nesta vida, disse o apóstolo Paulo, seremos os miseráveis, mais miseráveis do que todos os homens. Então, esta palavra é uma palavra para abrir o teu olho, porque nós estamos numa guerra cósmica, numa guerra que envolve não só a igreja, envolve as nações, envolve a política, envolve o contexto histórico mundial. Está tendo uma mudança nos bastidores para esta grande perseguição ser instalada, e vai haver muito choro, muito ai, muito desespero. Só, irmão, que aqueles que estão em Cristo, isso não é novidade. Isso era a vida da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha essa vida, irmão. Dos 12 apóstolos, 11 morreram pelo viés do martírio. Foram degolados, foram mortos. Tudo por quê? Porque o Evangelho, irmão, o que ele carrega é a rejeição. O Senhor disse, serei odiados de todo por causa do meu nome. Então, o Evangelho, ele produz ódio no coração dos ímpios, dos incrédulos. O Evangelho não tem essa capa que é passado no culto. Todo dia é uma pregação de sentimentalismo, de emocionalismo. O Evangelho não tem isso, irmão. O Evangelho, ele confronta nós. Ele mexe nos nossos segredos. Ele mexe nos nossos defeitos. Isso é a missão do Evangelho. Ele descobre, ele revela o nosso segredo. Ele mata o velho homem. É o Evangelho. É tanto que lá em Lucas, o Senhor faz uma parábola da providência e ele manda nós fazer uma matemática, irmão, sobre seguir a Cristo.
falou, qual é o homem que vai construir uma torre e não faz os cálculos para que se não tem, para fazer o cálculo, se tem condição de começar e de terminar. Assim o Senhor falou, assim aquele que não se renuncia a si mesmo de tudo aquilo que tem, não poderá ser meu discípulo. Então, o negócio é sério. Não é esse melzinho aí não. O fel está vindo aí. Está vindo, o amargo está vindo aí. Para você saber o que é evangelho. O que é evangelho? É te tirar da tua acomodação. Vai despertar você para a oração. Porque Deus vai permitir uma grande perseguição, uma grande esmagadora perseguição para pôr a igreja de joelho. Porque muitos estão vivendo na acomodação. Tem só nome, tem só rótulo de evangelho, só rótulo de seguidor de Cristo, mas no fundo, na essência, não tem nada de Cristo. Então, João descreve aqui a vida dos seguidores de Cristo. Neste capítulo 12, ele retrata a igreja com a coroa de 12 estrelas. É uma figura também das 12 tribos de Israel e uma figura também dos 12 apóstolos de Cristo. O sol, irmão, representa a glória de Deus. Representa a glória de Deus. Representa uma igreja gloriosa. Uma igreja cheia da luz. E a lua é porque a lua, ela representa o governo de Deus na igreja. Porque a lua, ela não tem luz própria. A luz que ela tem, ela recebe do sol. É por isso que lá está escrito lá, em Mateus capítulo 5, do verso 13, 14. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Por quê, irmão? Porque a luz que está em Cristo reflete em nós. Reflete em nós. E então nós brilha, porque Cristo está refletido em nós. Agora mostra a figura do dragão. 7 cabeças. É o domínio global. 7 fala de domínio global. As cabeças fala do domínio global. E os 10 chifres representam a perseguição contra a igreja. Uma perseguição global, que vai se instalar em todos os lugares. Em todos os lugares. Não vai ter para onde correr. Não vai ter para onde ninguém fala, não, aqui está melhor, aqui está diferente. Toda coisa vai ser igualitado, meu irmão. E aí, fala que Deus deu asas para a mulher, para que voasse para o deserto. Deu asas de águia. João está construindo este texto com Êxodo, porque foi em Êxodo que Deus guardou o povo de Israel, levou, diz a Escritura, que ele conduziu pelo deserto com uma águia e conduz os seus filhos. Então, João está usando o paralelo de Êxodo para colocar aqui esta figura nesse texto. E a mulher, aqui nós temos a igreja que já venceu, a igreja, nós temos a igreja militante e a igreja triunfante. Isso também daqui é uma expressão daqueles que já venceram. Daqueles que já venceram, então,
eles foi colocado fora da vista da serpente. Aí ele introduz no final do capítulo, né, a mulher foi tirada de cena e foi colocado a semente da mulher para introduzir, né, a igreja militante. Então, irmão, aqui do verso 7 até o 12 vai tratar da batalha, da grande batalha. E esta grande batalha é uma batalha judicial, que ela se dá no ministério de Cristo. Porque Deus, no Éden, deu a escritura da terra para Adão. Só para os irmãos entenderem. Quando ele pecou, automaticamente ele passou o direito da terra para a serpente. É tanto que lá na tentação, o diabo falou, o Senhor falou, o diabo falou assim: adora-me e eu te darei o reino do mundo. Ele não estava mentindo, irmão. Não, ele não estava mentindo. Ele tinha legalidade da terra, né? É por isso que Cristo veio, para tirar a legalidade do diabo. E essa legalidade vai ser consumada na volta de Cristo, na sua segunda vinda. Uma parte ele foi redimir o seu povo, né, que nós éramos escravos dele, era escravo. Isso ele fez através da sua morte, da sua ressurreição. Ele nos resgatou, entendeu? Nos tirou da mão do diabo, nos tirou da mão do príncipe das trevas. É por isso que esta guerra da expulsão do céu, do diabo do céu, se dá no ministério de Cristo. Por isso que Cristo fala: agora é expulso o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Querendo dizer, foi expulso através da morte da cruz. Ele perdeu o acesso entre céu e terra, foi expulso. Então, esta batalha, ela quer dizer uma batalha jurídica no ministério de Cristo, no Evangelho. Foi ali que os principados e as potestades caíram, que eles perderam a sua posição, os seus lugares de comando. Agora, irmão, o que restou depois da vitória de Cristo foi uma facção de demônio. Agora, eles foram vencidos, a nossa vitória foi selada. Agora, vamos aqui para a última parte, que fala: quando, pois, o dragão viu que foi lançado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do varão, e foram dadas à mulher 2 asas de águia. E aqui ele vem nervoso. Por que ele vem com tudo por cima da mulher? Porque ele tinha perdido 2 batalhas só. E ele vem com tudo por cima da mulher. E ele lança um jato de água da boca, lança um jato de água no rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. Este rio é uma figura da perseguição, e é uma figura também dos falsos ensinos. É aquilo que nós vemos no Éden: Eva negociando com a serpente, Eva dialogando com a serpente. Então, irmão, com o diabo nós não podemos dialogar, nós temos que repreender. Então, aqui o aspecto do rio é um aspecto também dos falsos ensinos, querendo arrebatar os filhos de Deus da fé. Mas hoje Deus manda essa palavra para alimentar o seu coração, para te fortificar, para coma esse pão, beba essa água,
porque vai te fortalecer. O caminho do crente, irmão, aqui é vale de lágrima, é vale de angústia. O consolo pleno nós só vamos receber naquele grande dia. É lá que está o consolo. Aqui nós estamos no vale da lágrima. É como disse o apóstolo São Paulo, né? Alegrai-vos. Outra vez vos digo alegrai-vos. Sabe quando ele disse isso? Ele estava no corredor da pena capital para ser decapitado. E ele falou, alegrai-vos, alegrai-vos. E a alegria, irmão, não é a circunstância que vai tirar ela. Nós, no meio da guerra, no meio do bombardeio, esta alegria, ela já foi ativada dentro de nós. Aconteça o que acontecer, saiba de uma coisa, a vida do crente, ela não é só de dor, ela não é de lágrima, tem alegria que promove o impacto na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Saiba de uma coisa, que o Deus eterno está dentro da sua embarcação, dentro do seu barco. O vento está soprando, é guerra de todo lado. Os espíritos invadindo o teu lar, os teus filhos, a tua família. É uma guerra sem precedente. Mas saiba de uma coisa, se verdadeiramente você foi chamado, resgatado, Deus está contigo. Dentro dessa guerra, o que a igreja temos que fazer? É nos armar, irmão. É nos armar. E não deixar o demônio reinar na sua vida. Porque ele já foi destituído. Ele já foi destituído da sua vida, do seu coração. Agora o seu coração é o templo, é a morada, é do Espírito Santo que está dentro de você. Então a nossa vida tem que ser uma vida, nós temos que estar atentos, nós não podemos cochilar, nós temos que estar atentos. Está na vigilância, está na prudência, está debaixo do poder de Deus, do temor de Deus, porque nós não sabemos quando o maligno vai nos atacar. Por isso que o apóstolo Paulo deixou claro, tomai toda a armadura, para que possais resistir o dia mau, resistir os espíritos, os demônios, que muitas das vezes não aparecem ao olho nu, mas nós vemos eles nas circunstâncias, por trás dos bastidores, agindo. Irmãos, e devemos estar atentos. A nossa vigilância, ela não é só um dia, irmão. Ela tem que ser em todo o tempo da nossa vida. Temos que estar vigiando, para não sermos contaminados, para não ser, irmão, atingido pelo espírito das trevas. Nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus. Muitas vezes na sua vida você não tem, perdeu o foco, perdeu o rumo. Hoje Deus norteia o teu rumo. Venha para Cristo, peça a palavra, você é um homem de Deus. Não cruze os seus braços, irmão, não seja apático, covarde diante da situação. Não encolha, não recue. Soldado não recua da guerra, irmão. Acontece o que acontecer, ele está no fronte da batalha. Teus filhos, quem tem que ver a tua firmeza, a tua idoneidade. Você é chefe de uma família. Onde você estiver, saiba de uma coisa, irmão. Nós estamos na guerra. E esta guerra não é uma guerra humana. É uma guerra cósmica. É uma guerra que está trazendo muitas influências satânicas.
autoritária, está destruindo a família, está destruindo os lares, está quebrando a unidade da igreja. É esta palavra, a reflexão que Deus trouxe aqui. Fique com Deus.